eu não consegui achar de jeito nenhum lá no Teams. Aí, quando eu achei, ela disse que estava, como é que se diz? Corrompida, alguma coisa assim. Então, as últimas aulas que eu dei, tanto para vocês como o pessoal da psicologia, quando eu fui lá buscar a gravação, estava corrompido. Bom, estou gravando hoje, espero que não dê o mesmo problema, né? O objetivo depois eu vou pegar as aulas que eu tenho gravado, depois colocar de volta lá no AVA, né? Mas vamos lá. Vamos para a nossa aula. Para a nossa aula para a gente ir. Eu acho que vocês estão vendo aí os slides. Estão vendo os slides, né? Então, né? Ninguém me responde, então porque estão vendo. Sim, estamos vendo. Quem falou aí? Sabrina. Ô, Catrina, tudo bem, Catrina? Então vamos lá. Devagarinho, está gravando. Então quem não puder acompanhar agora, acompanha depois. Então nós vamos falar do sistema nervoso, né? Então, como eu já falei como já foi falado em alguma coisa na aula passada, eu gravei aqueles 2 vídeos, né? Primeira coisa, né? Os tipos de células que existem no sistema nervoso, tá? Nós temos os neurônios, que é a unidade funcional, né? É a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, né? A função responder aos estímulos, né? Seja ele de qualquer natureza, né? Químico, físico, né? Conduzir os impulsos eletroquímicos, né? Que é como as células se comunicam, né? E liberar reguladores químicos. Aí a gente está falando já ali das sinapses, né? Mas se a gente for observar, existem 2 tipos de células no sistema nervoso. Os neurônios e as neuróglias, tá? Ou células gliais, que são as células de sustentação. Tá? Qual a função? Enquanto o neurônio, a função é conduzir informação, né? O que difere ele de todas. Ele é igual às outras células, mas é o que difere ele das outras células. As neuróglias ou células gliais, né? Elas auxiliam nas funções do neurônio. Então, elas fazem sustentação, proteção, nutrição, são as neuróglias. Então, as células de sustentação auxiliam as funções do neurônio, tá? São encontradas num número 5 vezes maior do que os neurônios. Então, se eu tenho 100 bilhões de neurônios, aproximadamente 100 bilhões de neurônios no meu sistema nervoso, tá? Eu vou ter 5 vezes mais de neuróglias. Tá? Então, são 500 bilhões de neurônios. Tá? Então, essas células de sustentação, né, elas são chamadas no sistema nervoso de células da glia ou neuróglias. Então, essa é uma arte esquemática de um neurônio, né? Então, eu tenho aqui o soma, que é o corpo, onde eu tenho o núcleo. No soma, eu tenho os dendritos, cuja função é captar os estímulos. Nesta parte aqui, né, eu tenho... Só deixar o celular mudo aqui, só um minuto. Então, eu tenho aqui o corpo celular, também chamado de soma, né, onde eu tenho o núcleo e as suas funções. Eu também tenho os dendritos, cuja função é captar os estímulos. Em seguida, ao corpo,
eu tenho essa estrutura aqui, que a gente já chama de axônio, né, que é formado, o axônio ele é envolvido por essas bainhas de mielina, e essas bainhas de mielina elas são intersectadas por essa estrutura sem bainha de mielina, que é chamada de nódulo de Ranvier. Tá? Então, o axônio é revestido pela bainha de mielina, cuja função é isolamento, e entre elas eu tenho os nódulos de Ranvier. E na extremidade do axônio eu tenho as terminações axonais, tá? Onde vai permitir em que ela faça a sinapse com o dendrito do próximo neurônio que vem em sequência. Então, a classificação funcional dos neurônios, eu tenho 3 tipos de neurônio. Eu tenho os neurônios sensitivos ou aferentes, cuja função é conduzir as informações dos tecidos e órgãos até o sistema nervoso central. Eu tenho os neurônios motores ou eferentes, que conduzem a informação, a resposta àquele estímulo lá do sistema nervoso central até a periferia, que pode ser um músculo, que pode ser uma glândula. E eu tenho os interneurônios, tá? Que conectam os neurônios dentro do sistema nervoso. Então, tem 3 tipos de neurônios: sensitivos, motores e interneurônios. Sensitivos conduzem as informações até o sistema nervoso central. Os motores trazem a informação do sistema nervoso central para a periferia, onde foi estimulado. E os interneurônios, né, eles conectam os neurônios dentro do sistema nervoso central. Então, isso aqui é uma arte, é um desenho esquemático, né, de um neurônio sensitivo ou aferente, que vai conduzir a informação até o sistema nervoso central. Tá? Esse aqui é um eferente de efetuador que conduz essa informação do sistema nervoso central para a periferia. E aqui eu tenho o interneurônio, que conecta um neurônio ao outro. Então, muitas das vezes, essa informação ela não chega nem ao sistema nervoso central, tá? É o que a gente chama de arco reflexo, que a gente vai estar vendo mais ali na frente. Então, o interneurônio ele acaba conectando um neurônio ao outro, no caso, um sensitivo ou um motor. Tá? Então, a informação, em vez de ir direto para o sistema nervoso central, ela vem pelo neurônio e desce aqui. Tá? Então, as células gliais, né, as células de sustentação, são as células de Schwann, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Tá? E no sistema nervoso central, quem forma a bainha de mielina é uma célula glial chamada oligodendrócito, uma neuróbila chamada oligodendrócito, tá? Que a função dela no sistema nervoso central é fazer a bainha de mielina. E no sistema nervoso periférico, quem faz a bainha de mielina é a célula de Schwann. Tá? Outra neuróglia, nós vimos os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina. Tá? Agora nós temos as micróglias, que são as células de defesa do sistema nervoso, são neuróglias, né, que fazem a defesa do sistema nervoso. E eu tenho a terceira, que é o astrócito, né, que é a célula de sustentação aos neurônios. Tá? Então, ela regula o ambiente externo dos neurônios. Então, elas servem para nutrição, defesa, sustentação. É a função das neurónios, não só sustentação. Tudo bem até aí, pessoal? Alô? Tudo certo. Se não entender, se alguém não entender, pode parar a aula e pedir que eu repita, por favor, tá? Então, o sistema nervoso, a estrutura geral. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é dividido em nervos craniais e nervos espinhais.
Então, né, essa aqui seria a divisão anatômica do sistema nervoso. Tá? O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Tá? O encéfalo, eu vou começar agora a vir a sequência dessas divisões, né? A partir do sistema nervoso central, o encéfalo, eu vou falar do telencéfalo, do diencéfalo, do tronco encefálico e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central ele se divide em encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico ele se divide em somático ou voluntário e sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Ok? Então, só recapitulando, o sistema nervoso central ele é dividido em o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso periférico somático e autônomo. Tá? O somático ele é voluntário, o autônomo ele é involuntário. O autônomo ele ainda é dividido em simpático e parasimpático. Muito cuidado com simpático e parasimpático, que eu já dei várias vezes essa aula de neurofisiologia lá para o pessoal para outras turmas, né, de outros cursos, né, e eu perguntei lá como é que se divide o sistema nervoso autônomo, aí botaram simpático e antipático. Não, é simpático e parasimpático. É um antagônico ao outro. Por isso que as pessoas fazem essa confusão. Então, o encéfalo, né, ele é formado pelas seguintes estruturas. O telencéfalo, que forma os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. O diencéfalo, que está abaixo do telencéfalo, que é formado pelo tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo, mas são os visíveis e mais conhecidos são o tálamo e o hipotálamo. O cerebelo, tá? Então, é assim, superiormente eu tenho o encéfalo, o telencéfalo, que são os dois hemisférios cerebrais. Abaixo eu tenho o diencéfalo, que é formado pelo tálamo e o hipotálamo. Abaixo do diencéfalo eu tenho o tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, pela ponte, né? Superiormente ponte, mesencéfalo e inferiormente bulbo. E o cerebelo ele fica posterior, colado e posterior ao tronco encefálico. Tá? A gente já vai ver já uma arte disso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, os dois hemisférios cerebrais, tá? Eu tenho aqui, ó, o diencéfalo, tá? Aqui eu tenho o tronco encefálico, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui eu tenho cerebelo. Então eu tenho aqui os hemisférios cerebrais. Essa região aqui, ó, é a região do diencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui o cerebelo posteriormente. Tá? Então, como é que são constituídos a constituição do cérebro? Né? O cérebro, se a gente for ver, ele é uma massa cinzenta e no seu interior ele tem massa branca. Eu costumo fazer uma analogia da massa cinzenta com a massa branca, com aquele chocolate que é um ovo. Como é que é o nome daquilo? Kinder, né? Se você já comeram Kinder, eu acredito que sim, né? Quando você morde o Kinder, ele é chocolate preto por fora e por dentro ele é chocolate branco. É igualzinho o nosso hemisfério cerebral. Não é o gosto, não tem nada a ver. Nunca comi cérebro. Tá? Só uma analogia. A parte externa. Deixa eu passar o mouse aqui. A parte externa aqui, ó, do cérebro, tá? Ele é substância cinzenta. Então, em neurofisiologia e neuroanatomia, substância cinzenta
é igual a corpo celular. E dentro, né, aqui não é cinza, aqui é meio rosinha, dentro é branco. Tá? E o que tem substância branca são axônios. Tá? Então, o que é substância cinzenta, que é a camada externa, são corpos de neurônios. Tá? E o que é substância branca são axônios, são fibras mielinizadas. E toda vez que eu encontro no sistema nervoso central substância cinzenta dentro da substância branca, aí eu tenho o que a gente chama de núcleo da base, tá? Ou núcleo subcortical. Tá? Mas o nosso encéfalo, assim, a casquinha, né, como se fosse o Kinder Ovo, mas só onde é chocolate preto, né, no Kinder Ovo é a massa cinzenta do nosso cérebro, e a parte interna do nosso cérebro ela é massa branca. Então, toda vez que eu tiver substância cinzenta, é igual a corpos de neurônios. Tá? Toda vez que eu tiver substância branca, é igual a axônio. Tá? Axônio. Ou fibras mielinizadas. O órgão, o cérebro, o nosso cérebro, ele é um órgão fascinante. Só para a gente ter uma ideia, tá? Nós temos aí aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Tá? Isso aí. Hoje já se sabe que você tem neurônio até no intestino, mas 100 bilhões de neurônios é o número de células que existem no cérebro humano, só no cérebro. Tá? Cada um desses 100 bilhões faz sinapse com 20 mil neurônios. É como se cada um de vocês tivesse 20 mil amigos diferentes no Facebook. Tá? Então, o número de sinapse seria 100 bilhões vezes 20 mil. Então, e isso pode se aumentar. E quanto mais você sofre estímulo, quanto mais você estuda, quanto mais você exercita alguma coisa, um gesto motor, né, você aumenta o número de sinapses. Tanto é que a gente só perde a capacidade de aprender quando a gente morre. Tá? Mesmo que às vezes você tenha uma doença, né, uma doença neurológica que vai abreviar isso, né, vai ocasionar por algum fator morte de neurônios. Mas não tendo isso, a nossa capacidade de aprender qualquer coisa, é óbvio, né, ela só cessa quando a gente morre. É óbvio que vocês, na idade que vocês estão aí, na faixa de 16, 17, 18, 20, 21, a velocidade de raciocínio de vocês, a capacidade de assimilação de vocês é maior do que uma pessoa de 30, 40. Tá? Mas a pessoa de 30, 40 também tem capacidade para aprender. Tá? Então, se fosse digitalizar, né, se fosse digitalizar só o nosso cérebro, daria 1 trilhão de gigabytes. Seria o espaço ocupado pela rede de neurônios. Né? A rede de neurônios formada por esses 100 bilhões de neurônios. Né? Se fosse digitalizado. Isso é só hipotético, mas nós temos aqui o cérebro um HD que tem espaço interminável. Tá? Não fica achando, eu vou aprender isso, aí vai ocupar aquele espaço ali, eu vou esquecer aquilo. Não, não. Não é assim que funciona, não. Tá? E é tão fascinante que para nutrir o cérebro eu preciso de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Então, 20% do sangue que circula no nosso organismo, né, 20% do oxigênio que respiramos, 20% dos nutrientes que nós comemos são utilizados pelo cérebro. Tá? Então, como eu falei, 20% das calorias
diárias são consumidas pelo cérebro. Tá? E o mais importante, nós usamos 100% do nosso cérebro. Então, 100% são utilizados. O cérebro ele é todo interconectado, né? Esses 100 bilhões de neurônios, se cada um faz contato com 20 mil diferentes, você imagina que ele é totalmente interconectado. É uma rede de ligações, fazendo com que as áreas funcionem de forma integral. O maior exemplo que eu dou nisso, por exemplo, se eu falar um prato, né? Eu gosto muito de pegar pela essa experiência, né? Por exemplo, se eu falo aqui um prato, vamos falar, eu falo aqui aquele bolo de chocolate maravilhoso, nega maluca. Uns vão sentir cheiro, outros vão ver a imagem da nega maluca, outros vão salivar como eu, outros vão sentir o gosto da nega maluca. Então, isso é uma prova, tá? Que eu tenho áreas distintas no meu cérebro, mas elas são todas conectadas. Então, nós usamos 100% do nosso cérebro. Tá? Existe um neuromito. O que é um neuromito? É uma informação científica mal interpretada ou mal traduzida, né? Seria como se fosse uma fake news hoje, que diz que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Isso não é verdade. Tá? Nós usamos 100%. Então, o córtex cerebral ele é dividido, né, em lobos, em 4 lobos. Na verdade, são 5 lobos, mas aparece basicamente 4 lobos, porque o quinto lóbulo, que é a ínsula, tá, estaria embaixo do lobo temporal. Então, o nosso córtex cerebral ele é dividido em 4 lobos, né? O lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Recapitulando: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Como nós vamos ver na próxima slide, cada um tem uma função. Tá? Ô, professor, qual seria o quinto? Ele não está nessa imagem? Não tá, porque ele tá aqui, ó. Ele está escondido atrás do lobo temporal. Então, anatomicamente, eu tenho aqui o sulco central e o sulco lateral, eu teria que abrir aqui o sulco e ele está lá dentro. Tá? Certo. Então, aqui, ó, só recapitulando, eu tenho o lobo frontal, parietal, temporal e occipital. E cada um tem uma função, tá? Mas aí no final da aula eu vou lançar uma atividade para vocês. Então, olha lá, o lobo frontal, que é aquele ali, região frontal. Ó, parietal, temporal e occipital. Tá? Então, cada um existe em funções específicas. Então, vamos lá. Lobo frontal, ó, são só algumas, que existem várias, né? Responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoção. Só são alguns, tá? Lobo parietal, recepção e processamento de informações sensoriais do organismo. Lobo temporal, memória, emoção, audição e linguagem. E o lobo occipital, responsável pela visão. Tá? Por isso que eu falei para vocês, quando eu dei o exemplo da nega maluca, tiveram algumas pessoas que visualizaram, tiveram outras pessoas que salivaram, tiveram outras pessoas que, através da memória, lembraram, né? Outras pessoas salivaram e ficaram com vontade de comer. Então, essas são algumas funções desses lobos, tá?
algumas funções. Tá? Existem Professor muitas... Cláudio, Oi. tem 2 lobos ali que a emoção faz parte. Tanto um quanto o outro daí? Não, depende da emoção. Se você observar ali no lobo temporal, eu tenho memória, audição e linguagem. Tá? Uhum. Então, depende da emoção, depende do estímulo que vai provocar aquilo. Tá? Tá. O Descartes tem um livro que até recomendo, se vocês puderem ler nas férias. Então, o nome do livro é O Erro de Descartes. Tá? Por que é o erro de Descartes? Porque sempre se achou que razão e emoção eram coisas distintas, mas elas não são. Elas estão juntas. Eu não posso separar a razão da emoção nem a emoção da razão. Tá? Por isso que está ali a emoção, porque, olha ali, ó, no lobo frontal, eu tenho ali, ó, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação, necessidades individuais e emoção. Tá? Quando eu falo dessas necessidades individuais, tá aí fome, sexo, tá? Só para a gente... E tem uma coisa que não tem jeito, a emoção vai estar relacionada com isso. Tem gente que fica ansioso e come. Opa, a emoção está relacionada com uma necessidade, né? Então não tem jeito, tá? Depende do estímulo. Nesses 2 casos do lobo frontal e do temporal relacionado à emoção, vai depender o que está evocando. Evocando é estimulando essa emoção, tá? Por exemplo, os meus avós já não são vivos, já são falecidos, né? Então, através da memória, só um exemplo, eu me emociono, tá? E no caso lá, se eu fosse pensar, eu me emociono por causa da memória. Então, eu tenho... Aí, no caso, seria lobo temporal. No caso do lobo frontal, poderia estar relacionado com o quê? Né? Se eu falo ali, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoções, pode estar relacionado ao próprio sentimento. Né? De você ser pedida... Não, hoje não existe mais isso de pedir uma pessoa em namoro, né? Ao observar a sociedade, não existe mais isso. Mas na minha época, que não sou tão velho assim, eu devo ter a idade dos pais de vocês, a gente ia lá na casa né, do pai da menina e pedia ela em namoro pro pai dela. Ia namorar a menina, mas tinha que pedir em namoro o pai, né? Então, a relação, né, a emoção gerada a partir de algum, dependendo do estímulo. É isso que eu quero falar. É isso que a neurofisiologia fala. E aí, como eu falei anteriormente, o que são os núcleos da base? São massas de substância cinzenta, quer dizer, corpos de células, né? Corpos celulares, localizados dentro da substância branca, do encéfalo. Tá? No caso dos núcleos da base, existem várias funções. Eles atuam em controle de movimento voluntário, né? Então, aqui alguns núcleos da base, né? O claustrum, o striado, o putamen, né? Então, por exemplo, existem alguns núcleos desses aqui. O próprio tálamo e o hipotálamo também são núcleos da base, né? Alguns núcleos da base desse aqui são responsáveis por movimentos, né? Tanto é que a doença de Parkinson que o indivíduo tem, tremor de repouso, é ocasionado por a deficiência de um núcleo desses de produzir dopamina. Né? Eu estou entrando aqui em patologia, não era para entrar. Tá? Então, os núcleos da base estão aqui, ó. São esses aqui. Ó. São corpos de neurônios, substância cinzenta, dentro da massa branca no encéfalo. O diencéfalo, tá? No caso aqui, ó, o tálamo e o hipotálamo, eles estão aqui, ó. Também são substâncias cinzentas, tá? Tálamo e hipotálamo, ó, tá aqui, ó. O tálamo,
que está aqui nessa cor aqui meio alaranjada, né? E o hipotálamo, que está aqui meio azulado. Tá? Então, o tálamo também, né, é uma região de substância cinzenta, quer dizer, corpos de neurônios. O tálamo e o hipotálamo eles estão localizados entre o tronco encefálico e o cérebro, então superiormente o cérebro e inferiormente o tronco encefálico. Eles atuam na retransmissão de impulsos nervosos sensitivos para o córtex. Tá? Então, todas as informações que vêm via medula, pega tronco encefálico, para chegar ao cérebro, tem que passar pelo tálamo. Tá? E a função importante dele é no alerta geral e focalização de atenção. Tá? Então, alerta geral e atenção. Já o hipotálamo também é constituído, massa cinzenta, também constituído de corpos celulares. A função principal dele, ele tem uma função integradora das atividades dos órgãos viscerais. Então, ele é o principal, gravem isso, o hipotálamo é o principal responsável pela homeostase do corpo. Então, ele faz ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? Controla a temperatura corporal, então o nosso termostato é o hipotálamo. Ele regula nosso apetite, o nosso balanço hídrico, quer dizer, balanço de água no corpo e a função do sono. Tá? Ainda também ele é envolvido na emoção e no comportamento sexual. Então, se o indivíduo tiver uma disfunção do hipotálamo, né, é muito grave, né? Primeiro que ele é o responsável em manter a homeostase do corpo, já que ele faz essa ligação entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino, a função dele é manter o equilíbrio. E se você tem alguma disfunção, né, isso pode te levar até a morte, se for o caso, né? Então, ele também controla a temperatura corporal. E aí, eu não sei se vocês lembram daquele primeiro vídeo que eu passei lá na primeira aula, que era sobre a regulação temporal do pai e mãe que tinham ficado no deserto. O cerebelo, também, cerebelo do latim quer dizer pequeno cérebro. Tá? O cerebelo, a função dele é coordenação motora, então, coordenação de movimentos, controle da postura e controle de equilíbrio. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a coordenação motora é extremamente importante. Nem todo mundo tem coordenação motora, tá? Isso, muitas das vezes, é uma coisa que você desenvolve lá na educação infantil, parará, né? Mas, só para a gente ter uma ideia, né? Eu acho que todo mundo aqui já andou ou anda de bicicleta, né? Quando você sobe na bicicleta, a primeira pedalada ela é consciente. Você está consciente. Depois você vai andando de bicicleta, tu vai pedalando sozinho. Então isso é inconsciente. Isso é coordenado pelo cerebelo. Então ele faz a coordenação motora, né? Controla a postura e o equilíbrio. Tá? Ele recebe informações dos músculos, articulações, olhos, o ouvido, tá? A orelha, no caso, o ouvido médio, ele é responsável pelo equilíbrio. Tá? Tanto é que quando o indivíduo tem uma doença chamada labirintite, essa é uma doença do ouvido médio, que aí ele tem problema de tontura, de desequilíbrio, vísceras e parte do encéfalo relacionado com o controle do movimento. Então, o cerebelo é extremamente importante. Tá? Então, quando o indivíduo tem uma patologia, né, neurológica que acomete o cerebelo, ele fica com incoordenação motora,
algum problema de equilíbrio e postura, tá? Que a gente chama de ataxia. O tronco encefálico, e é só para mostrar aqui, ó, eu tenho, ó, só voltando aqui, ó, estão vendo o meu mouse, ó, o telencéfalo, que é formado pelo hemisfério direito e esquerdo, o diencéfalo, que está aqui, o cerebelo, que eu acabei de falar, que está aqui, e aqui, ó, o tronco encefálico, que está em verde, azul e laranja aqui. Então, o tronco encefálico, ele está entre a medula espinhal e o diencéfalo e o telencéfalo, tá? Então, fala aqui que o tronco encefálico é uma área do encéfalo que fica entre o tálamo e a medula espinhal. Possui estruturas como mesencéfalo, é formado pelo mesencéfalo, ponte e o bulbo. Tá? Mesencéfalo em verde, ponte em azul e o bulbo, que é essa cor aqui meio alaranjada. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a importância do tronco encefálico, todas as informações que vêm do sistema nervoso periférico, tá? Vem pela medula espinhal, tem que passar por ele para chegar no cérebro. E todas as informações, todas as respostas do cérebro ao estímulo, tem que passar por ele até chegar ao órgão que vai sofrer efetuação. Tá? Outro fato importante, o tronco encefálico ele é tão importante, tá? Que aí nesses quase 30 anos de fisioterapia, trabalhando com isso, eu nunca vi um indivíduo se recuperar com vida com lesão em tronco encefálico. Sabe por quê? No tronco encefálico, eu tenho duas áreas extremamente importantes. Eu tenho o centro de coordenação respiratória e o centro de coordenação cardíaca. Tá? Então, é no tronco encefálico que eu tenho a informação, né, que vai controlar o meu ritmo respiratório e o meu ritmo cardíaco, que é centro pneumotáxico e centro cardiotáxico. Tá? Então, são estruturas extremamente importantes. E nessa minha vida aí de fisioterapeuta, eu nunca vi um indivíduo que tenha tido uma lesão em tronco encefálico sair com vida, se recuperar. Então, só voltando aqui, né, o que eu falei, o tronco encefálico, ele recebe e integra a informação de todas as regiões do sistema nervoso central. Tá? Ele vai estar envolvido em funções motoras, como eu falei para vocês, controle cardiovascular e respiratório, e mecanismos que regulam sono, estado de alerta e focalização de atenção. Então, quando nós começamos a adormecer, tá? Uma das áreas que automaticamente se desligam, né? Ela desliga não, ela é inibida, é o tronco encefálico. Justamente para não receber mais informações de externa, né? Estímulos externos, para ele conduzir até o sistema nervoso, até o cérebro, que tem que passar por ele. Então, o mecanismo de sono é muito legal. Né? Você começa a liberar melatonina e, ao mesmo tempo, você começa a inibir lá o tronco encefálico, a não receber informação do restante do corpo. E aí é por isso que a gente perde o sentido e adormece. Tá? Eu vim de cima, né? Telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo. Descendo a isso, eu tenho o sistema nervoso central, a medula espinhal. Então, a medula espinhal,
é um cordão, né? É uma analogia, um cordão formado por aproximadamente 40 centímetros de comprimento, vai variar na mulher, né, de 30 a 35, e no homem de 35 a 40. Por isso que fala mais ou menos 40. Ela se inicia na base do crânio, tá? E ela finaliza na segunda vértebra lombar, que a gente chama de L2. Tá? Quando eu pego a medula espinhal e corto, faço um corte no plano transversal, o que eu vejo é isso. No centro da medula espinhal, eu tenho substância cinzenta. Se eu tenho substância cinzenta, eu tenho corpos de neurônio. E se eu tenho, circulando a substância cinzenta, substância branca, eu tenho, tá, axônio. Eu tenho bainha de mielina. Tá? Então, o formato, quando a gente corta num plano transversal a medula, a gente chama de H medular. Esse H medular é formado por substância cinzenta ou borboleta medular, parece uma borboleta também, né? Envolto de substância branca, que é fibra de mielina. Tá? E aí, ó, só para a gente ter uma ideia, eu tenho de cada segmento da minha de cada segmento vertebral da minha medula, eu tenho dois pares de nervos, dois sensitivos e dois motores. Então, na raiz dorsal, tá? Raiz dorsal, ela é sensitiva. E a raiz ventral, ela é motora. Então, a informação vem por aqui, raiz dorsal, sobe até o cérebro, essa informação, ela é interpretada, ela volta pelo neurônio eferente, né, que é a raiz ventral, sai aqui e vai até o órgão onde sofreu o estímulo. Então, cada vértebra eu tenho um par de nervos. Tá? E esse um par de nervos é formado, né? Se você for ver, olha aqui, ó, aqui eu tenho um nervo sensitivo e um nervo motor. Eles se unem pelo gânglio, então a cada vértebra eu tenho um par de nervos. Tá? E vou ter duas raízes sensitivas e duas raízes motoras, mas é um par. Então, a constituição da medula, a área central, que é um formato de borboleta ou formato de H, né? Ele é formado por substância cinzenta, quer dizer, corpos de neurônios. E o que eu encontro lá? Interneurônios, corpos celulares e dendritos, neurônios sensitivos e motores. Sensitivos são os aferentes e motores são os eferentes. E também tenho neuróglias, ou células gliais. Tá? E na região periférica desse H medular, ou essa borboleta, como mostrei lá no desenho, eu tenho substância branca, que são grupos de axônios, tá? Mielinizados, que é composto por tratos ascendentes, quer dizer, em direção ao encéfalo, e descendente, do encéfalo para baixo. Tá? Então, essas informações. Na verdade, a medula espinhal, ela funciona como se fosse uma avenida de mão dupla na nossa cidade, né? Que você tem carro nos dois sentidos. Mas esses carros não se misturam, é igual essas informações aqui. Tá? Porque se os carros se misturarem no mesmo sentido, vai haver colisão. É a mesma coisa. Eu tenho as vias ascendentes, que vão em direção ao encéfalo, ao cérebro, né? E as vias descendentes, que descem com essas informações do cérebro até a periferia. Então, o nível funcional da medula, eu tenho lá os níveis supraespinhais, né? Que eu tenho envio de sinais,
e eu tenho o centro de controle da medula espinhal, que realiza as funções. Então, na verdade, os níveis supraespinhais são quem coordena, quem comanda, tá? E a medula espinhal, ela só realiza a função. Então, seria o trabalhador braçal, como está aí no slide. Tá? Só para uma forma de tentar entender isso. É como aquela coisa, né? O meu chefe manda e eu faço o trabalho. Tá? Então, aquela velha história. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse caso, nem obedece quem tem juízo, né? Manda e não tem que questionar, vai fazer a ordem do chefe. No caso do sistema nervoso. É só uma analogia. E aí vem o arco reflexo. O que é o arco reflexo? Só para a gente tentar entender. É quando eu faço um movimento e não tenho consciência desse movimento. Quer ver? Quando vocês vão lá no médico, vocês já nunca devem ter brincado disso, né? Que você bate no joelho da pessoa e a pessoa mexe a perna sozinha. Aquele movimento é inconsciente. Por quê? Eu tive resposta motora, mas essa informação não chegou ao encéfalo. Tá? Então tá lá. Olha o que está escrito no slide. Resposta motora inconsciente a um estímulo sensitivo. Então, quando eu percurto lá a patela, né? Que eu vejo a pessoa vai, estica a perna, ela tem uma resposta. Ele fala lá, o encéfalo não está envolvido nesse tipo de resposta. Exemplo, o reflexo pupilar, o reflexo patelar. Tá? Por exemplo, quando a gente está dormindo, né? É que não dá tempo da gente ver isso, né? Mas quando você vai, acorda, né? Vai de olho fechado até o banheiro. Se você acender a luz e olhar no espelho, você não fica difícil de enxergar, porque a tua pupila está pequenininha, né? Porque tem pouca luminosidade. De repente tem muita luminosidade, ela vai dilatar. É simples, é só você observar a pupila de um gato durante o dia, ela é um risquinho. E durante a noite, ela é uma bola. Né? Quem controla isso é a luminosidade. E isso é inconsciente. Tá? Tanto em nós, seres humanos, como nos animais. Tá? Então, lá, o que acontece? Eu tenho estimulação. Isso acontece porque eu tenho os interneurônios, tá? Ou neurônios de associação, como se fala. Então, tem estimulação dos neurônios sensitivos, medula, sinapse com os neurônios de associação ou interneurônios, sinapse com o neurônio motor, condução do impulso muscular e condução reflexa. Tá? Qualquer coisa, depois a gente bota um vídeo aqui de um arco reflexo. Mas é bem simples. É só você pegar o joelho, bota uma pessoa sentada e vai lá dar uma pancadinha na parte inferior da patela. Você vai ver que a perna da pessoa vai mexer sem ela controlar aquilo. Tá? É uma resposta inconsciente a um estímulo sensitivo. Isso acontece também quando você vai fazer o estímulo bicipital, tricipital, não acontece só no patelar. Tá? Isso também, às vezes, quando o indivíduo está em coma, que o neurologista vai lá avaliar, ele vê se o indivíduo tem reflexo de pupila ou não. Se ele não tem reflexo de pupila, é porque a lesão está muito avançada no sistema nervoso central. Tá? Então, ó, isso aqui é o maior exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o estímulo, né? Estimulei, vem o estímulo, entra pelo corno dorsal ou raiz dorsal, chega aqui na raiz dorsal, o verdinho é o neurônio de associação ou interneurônio, que é a mesma coisa. Em vez dessa informação subir até o encéfalo, né, o cérebro, ela vem pelo neurônio de associação interneurônio e se conecta ao neurônio motor. Então, a resposta vai diretamente no músculo. Então, esse movimento, essa informação não vai para o cérebro. Ela é associada diretamente na medula. Tá? Então, o que acontece? Quando você vai fazer o estímulo, né, estimulei, vem o estímulo, entra pelo corno dorsal ou raiz dorsal, chega aqui na raiz dorsal, o verdinho é o neurônio de associação ou interneurônio, que é a mesma coisa. Em vez dessa informação subir até o encéfalo, né, o cérebro, ela vem pelo neurônio de associação interneurônio e se conecta ao neurônio motor. Então, esse movimento, essa informação não vai para o cérebro. Ela é associada diretamente na medula. Tá?
Sistema nervoso periférico. A constituição do sistema nervoso periférico. Ele é constituído por nervos. O que são os nervos? Um conjunto de fibras nervosas que é igual ao axônio. Função dos nervos. Ligação entre o sistema nervoso central e o corpo. Tá? Então, todo e qualquer estímulo sofrido pelo corpo, essa informação ela navega, ela é transmitida através dos nervos. Aí, no caso, seriam os nervos aferentes, né, sensitivos, conduzindo essa informação até o encéfalo, que é o cérebro. Lá no cérebro, essa informação vai ser interpretada e o cérebro manda uma resposta pelos nervos eferentes ou motores. Então, por isso que eles fazem essa ligação entre o sistema nervoso e o corpo. Nervos sensoriais são nervos aferentes, né? Nervos sensitivos. Constituição, prolongamento de neurônios sensoriais, função, conduzir as informações da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Nervos motores ou eferentes, feixes de axônios de neurônios motores, função, transmitir os impulsos do sistema nervoso central para os órgãos efetuadores, que pode ser um músculo, pode ser uma glândula, tá? Pode ser uma víscera. Então, um vai num sentido e o outro vai no sentido contrário. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho dois tipos de nervos. Eu tenho os nervos cranianos, tá? Cuja origem dele são no encéfalo. E eu tenho os nervos espinhais ou espinais, como alguns gostam de falar. Então, os nervos cranianos são divididos em 12 pares. A origem dos nervos cranianos são todas no encéfalo. Tá? Os nervos cranianos eles são classificados em nervos mistos. O que são os nervos mistos? Que têm fibras sensitivas e motoras, tá? A maioria. E eu tenho nervos somente sensitivos, constituídos de fibras sensitivas, tá? Ou nervos de associações de sentidos. Então, eu tenho um exemplo de nervo sensitivo, né? O nervo olfatório, que é o primeiro, está relacionado com o olfato, a sensação do olfato. O segundo nervo craniano é o óptico, que também é um sensitivo, que está relacionado com a visão. Tá? E eles são divididos assim, entre mistos e sensitivos. Então, na verdade, eu tenho somente dos 12 pares, 2 pares que emergem, quer dizer, perdão, eu só tenho 2 pares que não nascem, não emergem do tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico é tão importante que eu tenho 10 pares dos 12 pares de nervo craniano que se originam no tronco encefálico. Tá? Então, olha só, o primeiro é o olfatório, que está relacionado com a percepção do olfato. O segundo é o óptico, percepção visual. O terceiro nervo é o óculo motor, controle do movimento do globo ocular, pupilo e cristalino. O quarto nervo é o troclear, que controla os movimentos do globo ocular. O quinto par é o trigêmeo, tá? Que controla os movimentos da mastigação, percepções sensoriais da face, seios da face e dentes. Tá? Então, muitas das vezes, quando a gente sofre anestesia, né, que a gente fica com parte da boca anestesiada quando vai no dentista, ele pode pegar o trigêmeo. Tanto é que tem uma doença chamada uma doença do trigêmeo, que o indivíduo às vezes tem que seccionar, porque a dor é alucinante. Eu tenho o sexto, que é abducente, que controla os movimentos do globo ocular. O sétimo, que é o facial,
que controla os músculos da mímica facial, tá? E a percepção gustativa do terço anterior da língua. Então, quando o indivíduo tem uma, vocês já ouviram falar, paralisia facial ou paralisia frígore, ele tem uma lesão, tá? Do sétimo nervo facial, do sétimo nervo que é o facial. O oitavo, que é o vestíbulo coclear, percepção de postura, né? E percepção auditiva. O nono, que é o glosso faríngeo, que é a percepção gustativa do terço posterior da língua e sensoriais da faringe, laringe e palato. O 10, que para mim é o mais importante, tá? Ele está relacionado com a percepção sensorial de todos os órgãos do tórax e do abdômen. Então, aqui, ó, no vago, percepções sensoriais da orelha, faringe, laringe, tórax, vísceras, inerva as vísceras torácicas e abdominais. Tá? O 11º, que é o acessório, que é o controle motor da faringe, laringe, palato e o músculo esternocleidomastoideu e trapézio. E o 12º, que é o hipoglosso, que controla os músculos da faringe, da laringe e da língua. Tá? Então, dos 12, tá? Só o primeiro e o segundo, o olfatório e o óptico, que não emergem, quer dizer, não nascem do tronco encefálico. Do terceiro ao 12º, todos eles têm origem no tronco encefálico. Tá? Por isso que eu falei, e agora isso ficou melhor para afirmar que o tronco encefálico, quando você tem uma lesão ali, dificilmente o indivíduo consegue sobreviver. Eu, pelo menos, em quase 30 anos de carreira, nunca vi. Né? Mas nunca é tarde para ver alguma coisa. Né? Então, eu tenho os nervos cranianos, que são 12, tá? E eu tenho os nervos espinhais ou espinais, como alguns livros falam, ou raquidianos. Tá? Ele fala aqui que, de acordo com as regiões da coluna vertebral, os 31 pares de nervos raquidianos ou espinais distribuem-se da seguinte forma. Eu tenho 8 emergindo do segmento cervical da minha coluna. Eu tenho 12 pares emergindo do segmento dorsal ou torácico da minha coluna. Eu tenho 5 pares, né, emergindo da minha coluna, né, do segmento lombar da coluna. Eu tenho 5 pares emergindo da região do sacro, tá? E eu tenho um par emergindo do cóccix, que é a parte finalzinha. Né? Então, por isso que quando o indivíduo tem uma lesão, né, se chamada raquimedular, uma lesão da medula, da onde ele teve a secção da medula para baixo, ele perde essas informações. Tá? Por exemplo, se o indivíduo aqui teve uma lesão aqui, ele sofreu um acidente, infelizmente acontece em acidente automobilístico e mais comumente em acidente de moto. O indivíduo cai, né? E ele tem, às vezes, por causa da queda, uma secção da medula. Então, da onde ele teve a lesão para baixo, ele não tem mais sensibilidade. Então, quanto mais alta for essa lesão, pior, né? Pior o prognóstico. É óbvio que se eu tiver uma lesão aqui em cima, né? É o que se chama geralmente de quadriplegia, né? Da onde teve a lesão para baixo, não movimenta mais nada. Se teve uma lesão lá em cima, muito alta, que lesionou, teve quadriplegia, o indivíduo ele não mexe nem os braços nem as pernas. Paraplegia, né? Geralmente lesiona e ele perde os movimentos da onde lesionou para baixo, geralmente perna, cintura, depende da lesão. Né? Então, quanto mais alto for a lesão, pior. Então, nós tivemos aí na história, assim que a gente consegue lembrar,
o Keanu Reeves, que fez o primeiro Super-Homem na Era Moderna, né? Sofreu uma queda de cavalo e ficou tetraplégico. E aqui no Brasil, aquela ginasta, né? Que depois virou esquiadora e que teve, eu não sei se o nome dela é Laís, tá? Desculpe, eu não lembro agora, que também teve uma lesão e ficou tetraplégico. Tá? Então, ó, legal nesse desenho aqui é que aqui ele fala aqui, ó, os nervos cranianos estão aqui, tá? E daqui para baixo eu tenho os nervos espinais ou raquidianos. Tá? Divisão do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo ele divide em simpático e parasimpático. O sistema nervoso periférico somático ou voluntário, tá? Ele é constituído por fibras motoras que conduzem os impulsos do sistema nervoso central aos órgãos efetuadores. Né? No caso, como ele é voluntário, músculo esquelético. Tá? O corpo celular das fibras motoras fica dentro do sistema nervoso central e o axônio vai diretamente do encéfalo ou da medula até o órgão que é inervado por ele. Então, funções do sistema nervoso somático ou voluntário. Reações aos estímulos provenientes do ambiente externo, gerando ações motoras voluntárias. Você vê uma coisa muito interessante? Se você botar a mão num ferro, né, numa panela quente, quando você sente que aquilo queimou, você solta imediatamente. Então eu tenho lá, ó, não foi inconsciente, tá? Essa informação ela levou milésimos de segundo, ela é muito rápida, tá? E é uma resposta a um estímulo externo. Ah, tô com frio, tu passa logo a mão, quer botar um casaco, é uma reação. Tu fica logo arrepiado porque é uma reação ao ambiente externo. Tá? Sistema nervoso autônomo, tá? Ele é constituído de fibras nervosas que conduzem o impulso, porém, né, elas estão localizadas do sistema nervoso central aos músculos lisos, vísceras, né, coração. Qual é a função do sistema nervoso autônomo? Regular o ambiente interno do corpo, controle das atividades do sistema, digestório, cardiovascular, excretor, endócrino, urinário, tá? Respiratório. Então, o sistema nervoso autônomo, enquanto o somático é consciente, o autônomo é inconsciente. E ele é dividido em simpático e parasimpático. Então, no sistema nervoso autônomo, tá? A definição de gânglios é o seguinte: grupamento de corpos celulares de neurônios fora do sistema, grupamento de corpos celulares fora do sistema nervoso é chamado de gânglios. Tá? Se está dentro do sistema nervoso, gânglios da base. Então, o sistema nervoso autônomo ele se divide em simpático e parasimpático. Simpático e parasimpático. Não é simpático e antipático. Tá? Simpático e parasimpático. É porque eles têm reações antagônicas e as pessoas confundem simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático. Ele é um sistema de reação e fuga. Tá? Reação e fuga. Vocês já ouviram falar o seguinte: o indivíduo sofreu um susto e teve uma reação inesperada. Quer ver uma coisa dessa? Às vezes você pode ver aí. Ao indivíduo. Um exemplo mais prático.
eu tenho um pitbull aqui no sítio. Ele não morde ninguém, mas ele intimida. Tá? Porque o pitbull é engraçado. A cabeça dele é que chega a ser maior do que o corpo. Ele tem um cabeção. O corpo é forte, mas a cabeça é maior. Então ele intimida. Se você vir aqui e o meu cachorro correr atrás de você, tá? Simpático. Reação e fuga. Das duas, umas. A tua reação é de se defender ou de fuga. Tá? Tanto é que quando você toma um susto, muitas das vezes, você corre. E corre como nunca correu na sua vida. Eu tenho o maior exemplo disso. Quando eu era criança, que eu morava lá no Rio de Janeiro, que eu morava no bairro de Madureira, lá no Rio de Janeiro, a gente era criança e às vezes era criança, era pobre, não tinha fruta no nosso quintal. E às vezes nas casas dos outros tinha fruta, tinha abacate, tinha isso, tinha manga. E uma vez, eu e os colegas, nós pulamos um muro, né, para pegar manga na casa lá de uma pessoa. Errado isso, né? E o cara apareceu, deu um baita susto na gente com uma espingarda, e eu fiquei anos para entender, depois que eu amadureci, eu ficava olhando para aquele muro e eu não entendia como, com o tamanho que eu tinha, como eu tinha escalado um muro de 3 metros. E hoje eu sei que foi por causa do sistema autônomo, né? Sistema simpático, que ele é reação e fuga. Tá? Muitas das vezes vocês vão ver aí no noticiário, o indivíduo foi assaltado, reagiu ao assalto, desarmou o assaltante, se deu bem. Isso é muito difícil de acontecer. O certo é não reagir. Tá? Mas toda vez que você está diante do perigo, você tem ação do sistema nervoso simpático. Então, ele estimula ações que mobilizam energia, que permite o organismo a responder a situações de estresse. Tá? Então, mediante um susto, você corre. Você corre. Mas você tem muita energia que desprende na hora. Então, exemplo de ações do sistema nervoso simpático: aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento da concentração de açúcar no sangue e ativa o metabolismo geral do corpo. Tá? Ao se deparar por um perigo, que você se assuste, que você tem uma reação, pode ser de defesa ou de fuga, que não, isso não quer dizer que a fuga não seja defesa, lógico que é, né? Tanto é que se qualquer um de nós deparar diante de um urso, que é o maior predador que existe, né, na face da terra, não é o leão, é o urso, você vai ficar parado para ele te comer? Não, você vai, como você não pode com ele, você foge. Isso é uma reação de defesa? Lógico que é, né? Tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele é entendido dessa forma, tá? De fuga e reação, porque o neurotransmissor do sistema simpático é a adrenalina. Tá? Então, logo depois que você tem um susto, que vai passando aquele susto, você sente até o coração na boca, né? A gente tem aquela expressão, meu coração veio na boca. Né? A reação da adrenalina, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o sistema nervoso simpático, o neurotransmissor principal é a noradrenalina. Tá? Nem se liga nesse papo aqui, ó, fibra pré-ganglionar, parará. Não. Sistema nervoso simpático, reação e fuga. Neurotransmissor, noradrenalina. Quer dizer, adrenalina. Tá? Enquanto o sistema nervoso ele é simpático, ele acelera, ele provoca a reação e o teu organismo não pode ficar isso muito tempo, vem o sistema nervoso parasimpático. Enquanto o simpático ele estimula a uma reação e uma fuga, tá? O sistema nervoso parasimpático ele faz geralmente ao contrário. Ele faz a função de relaxamento. Mas ele só é ativado após o sistema simpático, tá? Isso não quer dizer que você está diante de um urso, né?
e aí não agiu o teu sistema simpático, porque o parasimpático inibiu. Não é assim que funciona, não, tá? O parasimpático ele só entra, tá? Justamente para controlar aquilo ali. Depois que você se livrou do perigo, você não vai ficar com o teu coração acelerado a vida inteira, tá? Então entra o parasimpático, tá? Estimula principalmente a atividade relaxante. Então, o exemplo de ações do sistema parasimpático: redução do ritmo cardíaco, redução da pressão arterial. Então, você tomou um susto, correu, se livrou do perigo, tu para, tu sente que o coração está na boca, teu coração. Só que, óbvio, tu fica naquele ritmo cardíaco muito grande, você vai acabar tendo piripaque. Aí entra o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o sistema. Ah, saiu do perigo? Não está mais correndo perigo? Então, peraí. Ele começa a atuar, reduzindo a ação do parasimpático. E o neurotransmissor dele é outro, né? É a acetilcolina. Tá? Então, enquanto o parasimpático estimula, o simpático estimula, que está relacionado à reação e fuga, tá? O parasimpático, depois da reação do simpático, ele ameniza aquilo ali para voltar ao normal. Então, tem que haver o equilíbrio entre os dois. Tá? Neurotransmissor do simpático é a adrenalina, neurotransmissor do parasimpático, acetilcolina. Então só para a gente ter uma ideia, né? O simpático acelera o coração, o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Tá? E assim sucessivamente vai acontecer em alguns órgãos, depende do estímulo, depende da ação dele. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, bem legal. Ó, aqui, ó. Simpático e parasimpático. Ó, na pupila, o parasimpático contrai a pupila e o simpático dilata a pupila. O parasimpático estimula a salivação e o simpático inibe a salivação. É sempre um agindo antagonicamente ao outro. Tá? Enquanto o simpático acelera o batimento cardíaco, o parasimpático reduz. Né? E assim sucessivamente. Tá? Então, na bexiga, o simpático contrai a bexiga e o parasimpático relaxa a bexiga. Tá? E aí sucessivamente. Tá? Então, é sempre um estimulando e o outro relaxando. Tá? Sempre pensar que o simpático está relacionado à reação e fuga, tá? Noradrenalina, e o parasimpático ao relaxamento, acetilcolina. Seria isso por enquanto. E agora eu gostaria de abrir para os senhores, senhoritas, e senhores e senhorinhas a fazer as suas perguntas, se tiverem dúvidas, por favor. Professor, só uma dúvida. Quem é que está falando? É o Mikael. Mikael, seja bem-vindo. Um exemplo ali que o professor deu de quando o cara leva um susto curso ali. Tipo, algumas pessoas têm a paralisação, né? Não conseguem se mexer. Daí, isso tem relação com o quê daí? Isso aí tá muito relacionado com o emocional, né, cara? Isso é verdade. Tem pessoas que congelam diante de alguma reação, mas isso não está relacionado nem com o simpático nem com o parasimpático, tá? Está relacionado com o emocional, isso aí. Alguns bloqueios emocionais que vão levar a isso, tá? Tanto é que eu já vi, tá? Eu já vi na emergência do hospital onde eu trabalhava, tá? Pessoas com crise de ansiedade, com crise emocional, estou falando emocional, mas com crise de ansiedade que não conseguiam andar, cara. Entendeu? Quer ver? Quer ver uma coisa louca? Síndrome do pânico. Vocês conhecem alguém com síndrome do pânico? Deve conhecer, de repente até tem. Bom, deixa eu te contar uma história. Lá no Rio de Janeiro eu fui para uma balada com um colega meu,
No bairro onde eu morava, para ir para outro bairro, tu tinha que passar por um túnel. Eu não sabia que ele tinha síndrome do pânico. Eu dirigindo, o cara do meu lado começou a ter um piripaque. Cara, eu quase bati com o carro, porque eu me assustei muito com aquilo. Entendeu? Então, que a coisa pior do que síndrome do pânico não tem. A pessoa tem reações, ela paralisa, ela fica taquicárdica, ela fica taquipneica. Eu já tive uma aluna aí na faculdade que tinha síndrome do pânico. Sabe o que aconteceu? Eu tenho mania de fechar a porta da sala quando estou dando aula. Eu não sabia, ela não falou, e aí daqui a pouco ela começou. Não conseguia respirar. Né? E os colegas também não me avisaram. É uma colega da professora, abre a porta porque ela não consegue. Aí, às vezes, no inverno, a gente tinha que assistir aula com janela aberta. Não podia nem apagar a luz, às vezes. Mas hoje ela continua no curso, né? E ela melhorou muito, né? Mas eu não sabia disso. Passei aula no anatômico até descobrir isso. Foi um perrengue total. Ela não aparecia. Aí ela assistia a aula do anatômico, eu consegui convencer ela de assistir a aula, mas ela basicamente assistia a aula da porta. Né? Mas isso aí, Micael, essa relação do congelar, né? Isso está muito relacionado com o emocional, tá? Não simpático para simpático. A não ser que a pessoa tenha uma deficiência de neurotransmissor, né? Mas não é o caso, né? Tanto é que existem pessoas que são viciadas em esporte de aventura, né? Que libera muita adrenalina, porque a adrenalina também te dá satisfação, né? Te dá aquela sensação, né? Tanto é que quando você vai lá na Big Tower, o maior exemplo que eu gosto de falar é da Big Tower. Tu tá subindo, né? Aí tu tá subindo, quem já andou na Big Tower, aquilo vai subindo devagarinho. Aí tu vai vendo que as pessoas vão ficando pequenininhas, porque você está ficando muito alto, né? E aí começa a dar um friozinho na barriga e falando, porra, isso aqui vai despencar. E agora? Eu vou morrer, eu tô amarrado aqui, lascou, né? Aí quando chega lá em cima, que ela para, ela só faz assim, ó, clique, abre o grampo. Aquilo desce tão rápido, que quando você pensa que morreu, já tá lá no fim. E a maior sensação daquilo ali é o seguinte, quem for lá, tiver para ir lá, faz o seguinte. Quando subir, eu gosto daquilo lá. Quando subir, tá? Sobe de chinelo ou sem sapato. Quando você desce, cara, a velocidade é tão grande que parece que teus órgãos, teu cérebro, teu coração vai tudo pro pé. Uma sensação muito louca. Mas tem gente que tem medo. A primeira vez que eu fui, eu quase tive um pânico, quase morri lá em cima. Né? Mas aí não dá nem tempo de ter medo quando aquilo desce numa velocidade tão grande. Quando tu pensa, já tá lá embaixo. Aí tu já vai morrer. Não dá nem tempo de pensar que vai morrer, tu já morreu. Mas estou aberto aí, gente. Pode fazer pergunta aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aproveita. Vamos aproveitar aí, ó. Vamos aproveitar aí, ó. Pergunta. Ninguém quer fazer pergunta? Hein? Tem certeza? Tem alguém aí me ouvindo ainda? Alô, pessoal. Alô, alô. Tem alguém aí? Estamos ouvindo. Olha, que bom ficar todo mundo em silêncio aí. Eu começo a ficar meio preocupado, né? O pessoal, Me dá sono, professor. Deu sono? Me dá sono. Eu falo alto para chuchu, né? Então faz o seguinte, abre a câmera aí que eu quero ver vocês aí antes de terminar essa aula. Eu vou botar uma atividade lá no AVA, que é o seguinte. Ô pessoal. Isabel, Laís, cadê o resto? Sempre os meninos não gostam de aparecer. As meninas, o Jezebel e Laís, elas ficam ali, ó, se penteando, se maquiando. Não precisa disso não, gente. Não precisa disso não.
Vocês são bonitas desse jeito. A unha da Laís azul, ó. Tô vendo. Ah, Catrine, aí apareceu. Aí a Sabrina, parece aí, Sabrina. Só tô vendo teu pescoço só. Parece aí, Sabrina. Não tô vendo teu rosto. Parece mais. E Ah, agora? agora eu tô vendo. Abaixo. Professor. Tem que ver vocês. Vocês são todas bonitas, pelo amor de Deus. Os meninos também são bonitos, mas eles têm vergonha. Parece aí, Micael, Helena, Letícia, Evelyn, a minha querida Raila, que eu nunca sei pronunciar o nome dela, mas ela disse que não vai ficar zangada comigo por conta disso. Parece aí que eu quero bater uma fotinha aí, gente. Senão daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Olha lá, o cara não dá aula, tal, não aparece ninguém. Eu tenho o maior prazerzão de dar aula para vocês. Eu queria que isso acabasse logo, né? Um saco isso aí, né? Puta merda. Agora é que tá gravando a aula, mas agora não pode nem mais falar, porque agora vai vir a Covid. Vai sair, mas, pô, eu fui no mercado hoje, as coisas estão aumentando, o preço está tão grande que a gente vai começar a morrer de fome. Não vai morrer mais de Covid, agora vamos morrer de fome. Estão rindo? É sério. Cadê? Aparece aí, Letícia, ô Evelyn, Raíla, Helena, só para eu tirar uma foto, vai. Vai, a foto é uma forma de eu dar presença para vocês, hein? Vocês não querem receber presença, eu vou dar presença então para Sabrina, para Catrine, para Laís e para Jezebel. Opa, pro Maico apareceu aí, Maico. Mas aparece aí, gente. Só para bater essa foto aí, é rápido. Cadê o povo? Aparece aí. Oh, quem mais tem aqui? Deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó, a Letícia. Eu tenho esse aqui. Quércia. Opa! Aí ela apareceu aí, ó. Tenho Érica. Não precisa se maquiar, não. Chayenne. O pessoal se maquiando aí, ó. Usuário desconhecido, que eu não sei quem é. Ronaldo. Cadê? Quem mais? Caio, aparece aí, Helena. Aparece aí pra bater uma foto. Olha, aí ela se produziu toda, olha só. Que linda, olha. Meu Deus. Ela fica vermelha aqui, falando bobagem. Vamos lá, pessoal. Pô,